A paz do Senhor para a sua vida, que Deus te abençoe grandemente. Quando as boas intenções não bastam, quando as boas intenções não são suficientes. Uma breve reflexão para a sua meditação. Moisés, quando estava no Egito, aos 40 anos, ele propôs em seu coração visitar seus compatriotas, seus descendentes que ali estavam no Egito, trabalhando para o rei Faraó. E quando ele chega até ali, ele encontra um egípcio maltratando um hebreu. E ele, para defender o hebreu, acaba matando o egípcio e enterra na areia. Depois, outro dia, ele viu dois hebreus discutindo, e quando ele vai ali e tenta apaziguar, os seus compatriotas, seus descendentes, não entendem a sua intenção e o reprova. E ele entende então que o assassinato, o homicídio que ele tinha cometido anteriormente, teria sido descoberto. Moisés, quando fez isso, olhando aparentemente para a leitura de Êxodo, parece que ele estava apenas defendendo o hebreu por ser seu compatriota e simplesmente por isso. Mas na realidade, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 25, diz assim: quando Moisés faz isso, o servo de Deus Estevão, no capítulo 7, fala isso para os judeus daqueles dias, enquanto ele estava pregando a palavra, e ele fala de uma forma mais clara. E o versículo 25 ele diz assim: Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Então, quando Moisés vai lá e defende o hebreu e acaba matando o egípcio, não foi apenas por um acidente que acabou acontecendo, mas para que os hebreus entendessem que através dele, Deus daria ao povo hebreu liberdade do Egito. Moisés, essas alturas, já entendia parte do plano de Deus para usá-lo como libertador do povo dele, dos seus familiares que estavam ali no Egito naqueles dias. O que eu quero dizer é que ele fazendo isso não estava no momento certo dele defender ou dele tentar fazer o povo hebreu compreender que através dele Deus os tiraria do Egito, e talvez também a forma dele agir não fosse a correta. E seus irmãos não entenderam que seria através dele que seriam livres do Egito, não entenderam o plano, não entenderam a intenção de Moisés. E Moisés então teve que fugir do Egito e ficar fora dos seus descendentes, dos seus compatriotas, por cerca de 40 anos. Então, a intenção de Moisés era boa, a intenção de Moisés era das melhores, mas não fazia parte do plano de Deus ele agir daquele jeito naquele momento. Nós muitas vezes temos um coração até bem intencionado para ajudar as pessoas, mas aí nós lemos na Bíblia que Jesus disse: seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Há momentos na vida que nós queremos ajudar as pessoas, queremos contribuir com o bem-estar de alguém, mas temos que olhar para a direita ou para a esquerda, ver se ao tentar tirar a pessoa de um valado, se não estamos caindo talvez com ela mesmo junto em um abismo que é um pouco pior. Davi, certa feita, pretendeu em seu coração construir o templo
de Jerusalém, um templo sagrado. E ele colocou isso no seu coração e disse ao profeta, o profeta disse, seja conforme o que está no seu coração. Aí Deus falou com o profeta, vai lá, fala para Davi, não construir. Tem muito sangue em suas mãos. Vai ser um descendente seu que vai construir o templo. Deus não aprovou a intenção de Davi construir o templo, apesar da intenção dele ser boa. Outra vez, a arca estava fora de Israel por alguns anos e Davi propôs em seu coração trazer a arca e colocar em um lugar apropriado. Davi teve a intenção maravilhosa, aquela alegria toda, mandou construir um carro novo e colocar nos bois e levar a arca, transportar a arca. Colocou uma pessoa para proteger a arca, guardar a arca em cima do carro de boi. E quando eles estavam indo, certa altura da estrada, aqueles animais, juntamente com aquela carga que estava sendo levada, aquela carroça, aquele carro de boi, não sei a forma que era naqueles dias, começam a inclinar, a pender, e aquela pessoa, Uzá, que estava colocado para proteger a arca, tentou segurar na arca, e Deus o matou. Então é o seguinte, Davi estava bem intencionado, Davi estava com as melhores intenções em transportar a arca. Só que boas intenções não bastam se elas não forem motivadas pela palavra de Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus ou fazer algo para agradar a Deus baseado em nossas motivações, nas nossas intenções, se elas não estiverem baseadas na palavra de Deus. Por quê? Pela palavra de Deus, só os levitas, os sacerdotes, poderiam transportar a arca da aliança, a arca do concerto. E isso por 4 homens, cada um pegado na ponta do varal, dois do lado direito, 2 do lado esquerdo, isso 2 à frente e 2 atrás, 4 homens. Davi não observou isso. É tanto que quando a arca fica alguns meses impedida de marchar, de andar, quando Davi retorna o trabalho de levar a arca, ele pede para os sacerdotes se santificar, se consagrar para poder transportá-la. As nossas intenções precisam estarem de acordo com a vontade de Deus. Quando Jesus é preso no Getsêmani para ser levado para a crucificação, o apóstolo Pedro também tenta impedir que Jesus fosse preso. E quando ele faz isso, quase matou uma pessoa, cortou ainda a orelha dos descendentes ali do sacerdote, e Jesus repreende: Pedro, se eu quisesse, eu poderia pedir ao Pai, e ele mandaria cerca ou mais de 12 legiões de anjos para me proteger. Então Pedro foi repreendido na frente talvez das pessoas, porque não compreendeu que era a vontade de Deus que Cristo fosse crucificado. Então, amados irmãos e ouvintes, você que está assistindo, todas as nossas intenções, elas vão ter algum valor para Deus se estiverem baseada na palavra. O que Deus acha das nossas intenções, dos nossos propósitos, o que eu quero com aquilo, para onde eu vou chegar. Nós precisamos entender, a palavra de Deus tem respostas para todas as coisas da nossa vida. E quando tiver dúvida, podemos esperar um pouco mais, orando ao Senhor, porque nem sempre as nossas boas intenções agradam a Deus. Existem muitas pessoas no mundo, muitas pessoas que não faz parte da vontade de Deus, que não agrada a Deus, que não cumpre a palavra de Deus, mas há momentos na sua vida que elas também têm boas intenções, mas intenções essas que não são motivadas pela palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e possamos observar isso. Boas intenções não levam ninguém para o céu. Boas intenções, elas são aprovadas por Deus se estiverem baseadas em um contexto, em uma resposta, se Deus assim quiser que façamos ou que faremos, precisamos ser conduzidos e guiados por Ele.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a sua palavra seja prioridade em nossa vida.